Bom dia, meus irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 25. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 25. Vamos ler os versículos 1 a 13. Los versículos 1 al 13. Pode ler. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «He aquí el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «No, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas». Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Amém. Vamos orar. Vamos a orar. Bendito Deus e Pai eterno. Bendito Dios y Padre eterno. Nós estamos aqui mais uma vez debaixo do Teu nome, Estamos aquí una vez más bajo tu nombre, clamando pela Tua misericórdia sobre nós nesta manhã. clamando por tu misericordia sobre nosotros en esta mañana. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ajude nesta palavra, nos ayude en esta palabra, que Ele possa nos revelar mais um pouco da Tua mente, que pueda revelarnos un poco más de tu mente, que nós sejamos edificados com o trabalho da Tua palavra. que nosotros seamos edificados con el trabajo de tu palabra. Nós te clamamos em nome de Jesus. Nosotros te clamamos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Pois bem, meus amados em Cristo, Pues bien, mis amados en Cristo, nós vamos estudar esta parábola, vamos a estudiar esta parábola parábola das 10 virgens. de las 10 vírgenes. Aqui tem alguns pontos muito significativos para a nossa vida espiritual. Aquí hay algunos puntos muy significativos para nuestra vida espiritual. Eu preciso traduzir biblicamente alguns termos aqui. Yo necesito traducir bíblicamente algunos términos aquí. O primeiro termo que eu gostaria de explicar para todos vocês El primer término que me gustaría explicaros é lâmpada. es lámpara. Então, o que espiritualmente significa esta lâmpada? Entonces, espiritualmente, ¿qué significa esta lámpara? No versículo 1, En el versículo primero diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, dice que el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio. Então, nós vemos no versículo 2 que 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. Y vemos que entre ellas 5 eran necias y 5 prudentes. Então vamos entender o que significa o termo lâmpadas, Entonces vamos a entender qué significa ese término lámparas, nécias necias e prudentes. y prudentes. Eu creio que aí nós vamos compreender melhor esta parábola. Yo creo que ahí vamos a comprender mejor esta parábola. Provérbios capítulo 20, o versículo 27. Proverbios 20-27. Vamos traduzir o termo lâmpada. Vamos a traducir el término lámpara. Diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, Dice así: el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu corpo. el cual escudriña lo más íntimo de él. Então, como nós podemos traduzir o termo lâmpada aqui de acordo com a Bíblia? Entonces, ¿cómo podemos traducir nosotros aquí el término lámpara de acuerdo con la Biblia? Este não é um significado literal, Este no es un significado é o literal, seu significado espiritual. sino el significado espiritual. Então, nós podemos dizer que essas lâmpadas aqui Entonces podemos decir que esas lámparas aquí fazem uma referência ao nosso espírito. hacen referencia a nuestro espíritu. E você vai lembrar aqui no texto de
Mateus 25, Y tú vas a recordar que aquí en el texto de Mateo 25, no versículo 4, en el versículo 4, diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. E veja, por favor, também o versículo 3. Y mira también el 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Eu peço perdão aqui. Yo pido perdón aquí. Vamos observar a sequência dos textos. Vamos a observar la secuencia de los Então, textos. no versículo 3, diz que as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite. En el versículo 3 dice que las insensatas, las necias, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite. E as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite. Y las prudentes, además de las lámparas, tomaron aceite. Então, vamos tentar entender estes textos de maneira espiritual. Entonces vamos a intentar entender estos textos de manera espiritual. Então, a primeira coisa que nós sabemos aqui Lo primero que sabemos aquí é que o termo lâmpadas faz referência ao nosso espírito. es que el término lámparas hace referencia a nuestro espíritu. Azeite, El aceite, nós vamos estudar essa palavra, vamos a estudiar esa palabra, significa a vida e o poder do Espírito Santo, significa la vida y el poder del Espíritu o que Santo, nós chamamos de unção. lo que llamamos la unción. E as vasilhas é uma figura do nosso corpo. Y las vasijas es una figura de nuestro cuerpo. Então, é justamente o que temos estudado até aqui. Es justo lo que hemos estudiado hasta aquí. E o que nós vemos nessa parábola Lo que vemos en esta parábola é que, ao final dela, es que al final de ella nós vemos algumas advertências. vemos algunas advertencias. Chama a atenção de vocês aqui para o versículo 8. Os llamo la atención sobre el versículo 8. As nécias disseram às prudentes: Las necias dijeron a las prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Então, podemos traduzir isso de maneira espiritual. Entonces podemos traducir esto de manera Como nós espiritual. podemos traduzir isso de maneira prática? ¿Cómo lo podemos traducir de manera No práctica? sentido da revelação da palavra. En el sentido de la revelación de la É palabra. como se essas nécias estivessem dizendo: Es como si las necias estuvieran nós diciendo: precisamos da unção do Espírito, nosotros necesitamos de la unción del Espíritu porque o nosso espírito humano porque nuestro espíritu humano está perdendo a sua luz. está perdiendo su luz. Entende? ¿Entiendes? Vamos avançar um pouco mais. Vamos a avanzar un poco más. Olha o versículo 10. En el versículo 10. E saindo as nécias para comprar, Y saliendo las necias para comprar, chegou o noivo. llegó el novio. O que isso nos mostra? ¿Qué nos muestra eso? Uma contramão, um descompasso. Un desacompasamiento. No momento que o noivo está chegando, elas estão saindo. En el momento que el novio está llegando, ellas están saliendo. a Elas não comprar. perceberam o tempo e a hora do noivo. No percibieron el tiempo y la hora del novio. Meus irmãos, deixa eu colocar algo bem claro. Hermanos, déjenme poner aquí algo claro. Conversávamos isso hoje lá na mesa do café na casa de plástico. Estábamos comentando hoy en la mesa, en el café, en nuestra casa. Porque aqui em Mateus capítulo 24, Pero aquí en Mateo capítulo 24, no versículo 42, el versículo 42, nosso Senhor diz assim: nuestro Señor dice así: portanto, vigiai. por tanto, vigilad. Essa é a palavra-chave. Esa es la palabra clave. Vigiai. Vigilad. E por que temos que vigiar? ¿Y por qué tenemos que vigilar? Porque não sabemos o dia Porque no sabemos el día e nem a hora ni la hora que vem o Senhor. en que venga el Señor. Então, observe isso. Entonces observa eso. Nós não sabemos o dia. No sabemos el día. Vamos voltar mais alguns textos acima. Vamos a mirar algunos pasajes más arriba. Veja o versículo 36. Desde el versículo 36. Mas a respeito daquele dia, Pero acerca de aquel día, que é esse dia aqui que nosso Senhor diz no versículo 42, que es el mismo día que dice en el versículo ele 42. diz acerca daquele dia e hora. Acerca de aquel día y hora, Ninguém sabe. nadie sabe. Agora veja o versículo seguinte, Mira el versículo siguiente, 37. 37. Pois, Porque, assim como foram os dias de Noé, así como fueron los días de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. también será la venida del Hijo del Hombre. O dia El día nós não sabemos, nosotros no lo sabemos, mas os dias pero los días nós saberemos. sí lo sabemos. Vamos buscar um texto para nos ajudar. Vamos a buscar un pasaje para ayudarnos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. 1 Tesalonicenses 5, 4. Paulo diz: Pablo dice: mas vós, irmãos, pero vosotros, hermanos, não estáis em trevas, vosotros no estáis en tinieblas, para que esse dia, para que ese día, como ladrão, como ladrón, vos apanhe de surpresa. no os sorprenda.
Mas irmãos e irmãs, Pero hermanos y hermanas, qual é a palavra-chave para tudo isso que eu estou falando? ¿cuál es la palabra clave para todo esto que estoy hablando? É essa que está no versículo 42. Esta que está en el versículo 42. Vigiai. Vigilad. O Senhor quer que nós vigiemos. El Señor quiere que vigilemos. Não é com relação ao dia em si, No es con relación al día en sí, é com relação ao tempo. es con relación al tiempo. A Bíblia não fala La Biblia no dice se o nosso Senhor virá segunda-feira, si vendrá el lunes ou se virá no domingo. o vendrá en el domingo. A Bíblia diz que o Senhor virá. Dice que el Señor vendrá. O dia e a hora ele não diz, El día y la hora no lo dice, mas o tempo diz. pero el tiempo sí lo Nós temos dice. sinais que mostram isso. Tenemos señales que lo Se muestran. você estuda a Bíblia, Si tú estudias la você Biblia, saberá sabrás que falta em torno de 20 profecias para se cumprir. que quedan en torno a 20 profecías por Apenas cumplirse. 20 profecias para se cumprir. Apenas solo 20 profecías por ser cumplidas. Então isso tem que ficar claro. Entonces eso tiene que quedar claro. Então se você estuda a Bíblia com muita seriedade, Entonces si tú estudias la Biblia con mucha você seriedad, saberá isso. sabrás esto. Então, irmãos e irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, por que eu busquei estes textos? ¿por qué busqué estos textos? Porque eu quero que vocês olhem o versículo 10 do capítulo 25. Porque quiero que miren el versículo 10 del capítulo 25. E saindo as nécias para comprar, Mientras ellas iban a comprar, chegou o noivo. llegó el novio. O que aconteceu aqui? ¿Qué ocurrió ahí? As nécias não vigiaram. Las necias no vigilaron. Você sabe o que significa a palavra vigiar? ¿Sabe lo que significa la palabra vigilar? Ela tem um sentido de você guardar o território. Tiene un sentido de guardar el territorio. É você manter o olhar mais amplo, Ahí tú mantienes una mirada más amplia, perceber as coisas ao seu redor. percibir las cosas a tu alrededor. Esta é a ideia de vigiar. Esta es la idea de vigilar. É algo constante e perseverante. Es algo constante y perseverante. Vigiar significa cuidado. Vigilar significa cuidado. Então o que nós percebemos aqui? Entonces, ¿qué percibimos aquí? Que o problema dessas nécias El problema de las necias é que elas não foram cuidadosas. es que no fueron cuidadosas. E aonde que elas não foram cuidadosas? ¿Y dónde no fueron cuidadosas? Com o seu espírito. Con su espíritu. O espírito estava morrendo. Su espíritu estaba muriendo. Isso aqui não é a situação de um ímpio, Esto no es aquí la situación de un impío, e sim de uma pessoa cristã y sí de una persona cristiana que teve seu espírito vivificado, que tuvo su espíritu porém vivificado, foi perdendo a unção do espírito, pero fue perdiendo la unción del foi espíritu. desprezando o trabalho do espírito, Fue despreciando el trabajo del foi espíritu. entristecendo o espírito, Fue entristeciendo al espíritu. foi apagando o espírito. Fue apagando el espíritu. Quando nós entristecemos o espírito, Cuando nosotros entristecemos quando el nós espíritu, apagamos o cuando espírito, apagamos el espíritu, com certeza, irmãos, a luz do Senhor con certeza, hermanos, la luz del Señor vai se apagando em nosso espírito. se va apagando en nuestro E o espíritu. que é isto? ¿Y qué es esto? Apostasia, Apostasía, frieza frialdad, e indiferença espiritual. indiferencia espiritual. É isso que a Bíblia chama de nécio. Es eso a lo que la Biblia le llama necio. Nós vamos estudar essa palavra, Vamos a estudiar esa porque ela é uma palabra, palavra muito séria. porque es una palabra muy seria. Precisamos nos dar conta daquilo que o Senhor está dizendo aqui. Necesitamos darnos cuenta de aquello que el Señor está diciendo aquí. Então nós sabemos aqui nesse versículo 10 Entonces nosotros sabemos aquí en este versículo que 10 essas nécias, elas não vigiaram. que estas necias no vigilaron, Elas não discerniram o tempo. no discernieron el tiempo, Elas não foram cuidadosas. no fueron cuidadosas. Olha o que diz a sequência. Mira lo que dice la secuencia. E as que estavam apercebidas. Y las preparadas, Esta palavra percebidas las apercibidas, é o mesmo sentido de vigiar. es el mismo sentido que vigilar. Aquelas que estavam preparadas, Aquellas que estaban preparadas, vigilantes, vigilantes, que perceberam o tempo do Senhor, que percibieron el tiempo del que Señor. entraram com o Senhor para as bodas Esas entraron con Él a la boda e fechou as portas. y se cerró la puerta. O que é que nós aprendemos aqui? ¿Qué aprendemos ahí? A porta está aberta ainda. La puerta está abierta aún. Nós podemos entrar, Nosotros podemos nós entrar, podemos desfrutar. podemos disfrutar. Esse é o tempo do Senhor para nós. Este es el tiempo del É o Señor para tempo de nosotros, beber do Senhor, que podemos beber del Señor, nos encher do seu Espírito, llenarnos de su Espíritu, nos alimentar do Senhor, alimentarnos del Señor, fortalecer o nosso espírito. fortalecer nuestro Porque espíritu, chegará um tempo, irmãos, porque llegará un tiempo, que hermano, muitas pessoas vão procurar e não vão achar. que muchas personas lo van a buscar y no lo van a encontrar. No versículo 11, En el versículo 11, mais tarde, después, más tarde, olha que frase, mais tarde. mira qué frase, más tarde. Irmãos,
Hebreus fala assim: se hoje ouvires a sua voz, Hermanos, Hebreos dice así: si hoy oís su voz, não endureçais o vosso coração, no endurezcáis vuestro corazón, porque pode ser tarde demais. porque puede ser demasiado tarde. Hoje é Ele que bate a nossa porta. Hoy es Él el que bate la puerta, el que Deve toca ser la uma puerta. alegria para nós, irmãos, saber que o Senhor ainda insiste conosco. Debe ser una alegría para nosotros saber que el Señor aún está insistiendo Por con nosotros. mais fraco que estejamos, Por más débil que estemos, por mais que nós nos identifiquemos com Laodiceia, por más que nos identifiquemos con la Odisea, frios, fríos, indiferentes, indiferentes, mas graças a Deus, pero gracias a Dios, Ele ainda está batendo na porta. Él aún está tocando en la puerta. Duro vai ser quando você se levantar e bater na porta. Duro va a ser cuando tú te levantes y toques en la puerta. Ele não abrirá mais. Y Él no va a abrir más. Acabou, irmãos. Se acabó, hermanos. Aí você vai ter que lamentar profundamente. Ahí vas a tener que lamentarte profundamente. Por isso que Hebreus diz: Por eso que Hebreos dice: se hoje ouvires a sua voz, si hoy escucháis su voz, não endureçais o vosso coração. no endurezcáis vuestro Se corazón. você sente que o seu coração está duro, Si tú sientes que tu corazón está duro, rogue ao Senhor: ruega al Señor: quebranta-me, quebrántame, quebranta-me, Senhor. quebrántame, Quero Señor. ouvir tua voz. Quiero oír tu voz. Eu tenho dificuldade, Senhor. Yo tengo dificultad, A Señor. luz do meu espírito está se apagando, La luz de mi espíritu se está apagando. mas acenda o teu fogo. Acenda teu fogo. La senda de tu fuego Inflame o teu espírito no meu espírito. inflame tu espíritu en mi espíritu. Veja que o versículo 13 Vea que el versículo 13 Dice así: así: vigiai, vigilad, porque não sabeis porque no o sabéis dia. el día Y ni la hora. ni la hora. O que significa, irmãos? ¿Qué significa, hermano? Que o versículo 42 do capítulo 24 Que el versículo 42 del capítulo e o 24 versículo 13 do capítulo 25 y el 13 del 25 mostram muestra que esta é a grande ênfase do Senhor. que este es el gran énfasis del Vigia. Señor. Vigilad. Vamos agora seguir traduzindo essas palavras. Vamos a seguir traduciendo estas Então palabras. nós já sabemos que lâmpada Ya sabemos que lámpara é o espírito do homem. es el espíritu del hombre. Provérbios 20, 27. Proverbios 20, O 27. espírito do homem El espíritu del hombre é a lâmpada do Senhor. es la lámpara del Señor. Porque é aí aonde Deus se revela. Porque ahí es donde Dios se revela. É onde o espírito habita. Es donde el espíritu habita. É onde a sua palavra fala. Es donde su palabra habla. Então nosso espírito é uma lâmpada. Entonces nuestro espíritu es una lámpara. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 25, Cuando nosotros miramos a Mateo capítulo então agora 25, nós sabemos. entonces ahora sabemos, Essas lâmpadas aqui esas lámparas aquí é uma figura son una figura do nosso espírito. de nuestro espíritu. Vamos estudar a palavra nécio. Vamos a estudiar la palabra necio. No livro de Provérbios, En el libro de Proverbios existe 19 versículos que falam sobre nécio. existen 19 versículos que hablan del necio. O que significa, irmãos? Significa, Se hermanos, nós quisermos interpretar esta palavra, si queremos interpretar esta palabra, o melhor lugar de nós interpretá-la el mejor lugar para é interpretarla no livro de Provérbios. es el libro de Proverbios. Permita-me citar alguns termos, Permíteme citar algunos términos, porque o termo nécio porque el término necio fala de uma pessoa insensata, habla de una persona insensata, alguém que despreza a sabedoria e o conhecimento de Deus, a alguien que desprecia la sabiduría y el conocimiento de Dios, uma pessoa que zomba de Deus quando é repreendido. una persona que se burla de Dios cuando es reprendido. Sério isso, irmãos? Serio eso, hermano. Preciso dizer isso novamente para vocês. Necesito deciros eso nuevamente, Porque nós estamos traduzindo o caráter das virgens nessas. porque estamos traduciendo el carácter de las vírgenes necias. Então, primeiro, Entonces, primero, o que significa a palavra nécia? significa la palabra necio, Uma pessoa insensata. que es una persona insensata, Uma pessoa que despreza a sabedoria e o conhecimento de Deus. una persona que desprecia la sabiduría y el conocimiento Uma de pessoa Dios, que zomba quando está sendo repreendido. una persona que se burla cuando está siendo reprendida. Deixe-me ler alguns textos. Déjame leer algunos textos. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 17. 7. 7. O temor do Senhor El temor del Señor é o princípio da sabedoria, es el principio de la sabiduría, mas os loucos pero los insensatos desprezam a sabedoria desprecian la e sabiduría o ensino. y la disciplina. A palavra louco aqui La palabra loco é a palavra nécio. es la palabra necio.
Porque no conceito da Bíblia, Porque en el concepto de la Biblia, insensato, un insensato ele é louco. es un loco, É uma loucura es una locura você desprezar que tú o desprecies conhecimento e a sabedoria de el Deus. conocimiento y la sabiduría de Dios. Talvez seja esta a maior de todas as loucuras. Tal vez esta sea la mayor de todas las locuras. Provérbios capítulo 10, versículo 8. Proverbios 10, 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, El sabio de corazón aceptará los mandamientos, mas o nécio, pero el de labios insensatos insensato de lábios, vem arruinar-se. será arruinado. Essa palavra insensato é nécio. Esa palabra insensato es necio en el hebreo. Vamos para o capítulo 12, versículo 15. En el capítulo 12, versículo 15. O caminho do nécio, aos seus próprios olhos, parece reto, En la opinión del insensato su camino es derecho, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. pero el que obedece el consejo es sabio. Provérbios capítulo 14, versículo 3. Proverbios 14, versículo 3. Está na boca do nécio a vara para sua própria soberba, En la boca del insensato hay una vara para su soberbia, mas os lábios do prudente o preservarão. pero a los sabios los protegen sus labios. Versículo 9 ainda. Versículo 9 aún. 14, 9. 14, 9. Os loucos, Los locos, isto é, nécios, los necios, zombam do pecado, se mofan del pecado, mas entre os retos há boa vontade. pero entre los rectos hay buena voluntad. Essa frase, zombam do pecado, Esa frase, se mofan del pecado, a melhor tradução dela é: la mejor traducción de ella es: os nécios pecam e não se importam. los necios pecan, pero no les importa. Ainda, capítulo 27, versículo 4. Y todavía en el capítulo 27, versículo 4. A sabedoria é alta demais para o insensato. 27, 4. 24, 7. Ah, perdón, 24, 7. versículo 7. Muy alta está la sabiduría para el insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. En el juicio su boca no tendrá A palabra. palavra insensato aqui é nécio. La palabra insensato aquí es necio. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, mis hermanos y hermanas, nós vimos aqui alguns textos que vão doutrinariamente nosotros vemos aquí algunos textos que van doctrinalmente, definir para nós a palavra nécio, segundo a Bíblia. van a definir para nosotros la palabra necio según la Biblia. Vamos estudar a palavra prudente. Vamos a estudiar la palabra prudente. Vou buscar apenas um texto. Vamos a buscar solo un texto. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateos 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Então nós podemos definir Entonces podemos definir que um cristão prudente que un cristiano é prudente aquele cuja vida es aquel cuya vida está edificada sobre a pessoa de Cristo Jesus. está edificada sobre la persona de Cristo Porque Jesús, Ele é a rocha. porque Él es la roca. Então, irmãos e irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, algumas coisas estão claras aqui para nós. algunas cosas están claras aquí para nosotros. Nós sabemos o que é um nécio, Sabemos lo que es el necio, nós sabemos o que é um prudente, sabemos lo que es el prudente, nós sabemos o que é a lâmpada. sabemos lo que es la lámpara. Nós estamos interpretando Mateus capítulo 25, Estamos interpretando Mateo a 25, parábola das 10 virgens. la parábola de las 10 vírgenes. O número 10 aqui El número 10 é um aquí número que fala de generalidade. es un número que habla de generalidad. Aqui fala da igreja de uma maneira geral. Habla aquí de la iglesia de una manera O general. número 10 também é um número que fala de responsabilidade. El número 10 también habla de responsabilidad. Então nós vemos aqui 10 virgens, Entonces vemos aquí 10 vírgenes, porém em dois grupos. pero en dos grupos. O grupo daqueles que suas vidas estão edificadas sobre Cristo El grupo de aquellos que sus vidas están edificadas sobre Cristo e o grupo daqueles que zombam da palavra de Deus. y el grupo de aquellos que se mofan de la palabra de Dios. Aqueles que não têm temor. Aquellos que no tienen temor, Aqueles que estão permitindo
aquellos que están que a permitiendo lâmpada da luz de Deus se apague no seu espírito. que la lámpara de la luz de Dios se apague en su Isso espíritu. é muito sério, irmãos. Eso es muy serio, É uma hermanos. solene advertência de Deus para nós. Hay una solemne advertencia de Dios para nosotros. Então vamos compreender algo mais. Entonces vamos a comprender algo más. O que aconteceu com essas virgens nécias? ¿Qué es lo que ocurrió con estas vírgenes necias? A ponto do Senhor não lhes abrir a porta. Hasta el punto de que el Señor no les abría la puerta. A chave está na palavra azeite. La llave está en la palabra aceite. Se você quer estudar azeite, Si tú quieres estudiar aceite, vamos entender isso à luz da Bíblia. vamos a entenderlo a la luz de la Biblia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, versículo 6. Abre la Biblia en Éxodo 25, Versículo 6. versículo 6. O azeite para a luz, El az- especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Aceite para la iluminación, especies aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Aqui nós temos duas coisas muito importantes: Ahí tenemos dos cosas muy importantes. azeite para a luz Aceite para luz e especiarias para o óleo da unção. y especies aromáticas para el aceite de la unción. No texto hebraico, En el texto hebreo nós vamos entender isso da seguinte maneira: vamos a entender esto de la siguiente manera. esse azeite aqui Ese aceite aquí tem a ver com o Espírito Santo, tiene que ver con el Espíritu assim Santo, como o óleo da unção. así como el aceite de la unción. E outro detalhe que você precisa entender Y otro detalle que necesitas entender é que, biblicamente falando, es que bíblicamente o hablando, termo luz el término luz fala de vida. habla de vida. Luz é vida. Luz es vida. Quando a vida de Deus se manifesta, Cuando la vida de Dios se manifiesta, Es luz. es luz. então luz e vida Entonces luz y vida são os mesmos termos biblicamente falando. son los mismos términos bíblicamente hablando. E aqui nós temos duas coisas: Y aquí tenemos dos cosas. azeite para a luz, Aceite para la luz, vida, vida, especiarias para o óleo da unção. especias aromáticas para el aceite de la unción. Aí nós vamos ver a palavra unção. Ahí vamos a ver la palabra unción. Então nós temos vida e unção. Entonces tenemos vida y A unción. vida do Espírito é a unção do Espírito. La vida de la unción, la vida del Espíritu y la unción del Espíritu. Então, quando o Espírito de Deus veio habitar o nosso espírito, Entonces cuando el Espíritu de Dios viene a habitar en nuestro nós espíritu, podemos colocar aqui dois pontos significativos. podemos poner aquí dos puntos significativos. Ele é o espírito de vida. Él es el Espíritu de vida. Ele é o espírito da unção. Él es el Espíritu de la unción. Vamos entender essas duas partes. Vamos a entender esas dos partes. Nós podemos pegar aqui o Espírito Santo como vida. Podemos tomar aquí el Espíritu Santo como vida. O que significa o Espírito Santo como vida dentro de nós? ¿Qué significa el Espíritu Santo como vida dentro de Ele nosotros? veio substantificar Él vino a dar sustancia a realidade da pessoa de Cristo dentro de nós. a la realidad de la persona de Cristo dentro de Eu nosotros. vou mostrar isso para vocês em forma de três movimentos. Yo voy a mostraros eso en forma de tres movimientos. Três movimentos da vida de Cristo, Tres movimientos de la vida de Cristo pela operação do Espírito Santo. por la operación del Espíritu Santo. Primeiro, um movimento para dentro. Primero un movimiento hacia adentro. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Paulo diz assim: Pablo dice así: não sou eu quem vive, ya no soy yo el que vive, Cristo vive em mim. es Cristo quien vive en mí. Esse é um movimento para dentro. Ese es un movimiento Então, hacia o adentro. primeiro movimento da vida de Cristo Entonces el primer movimiento de la vida de é Cristo para dentro. es hacia adentro. Cristo vivendo em mim. Cristo viviendo en mí. Há um segundo movimento. Hay un segundo É um movimiento. movimento para fora. Es un movimiento hacia afuera. Isso está em Filipenses capítulo 1 e o versículo 21. Eso está en Filipenses 1:21. Se você quiser ler, venha comigo. Si lo quieres leer, ven conmigo. Filipenses 1:21. Sim. Porque para mí el vivir es Cristo y el Cristo. morir es ganancia. Então você vê que Cristo é o meu viver. Entonces tú ves aquí, Cristo es mi vivir. Então o primeiro movimento é para dentro. Entonces el primer movimiento es hacia adentro. Cristo é minha vida. Cristo es mi vida. Agora é um movimento para fora. Ahora el movimiento hacia afuera. Cristo é o meu viver. Cristo es mi É vivir, a minha conduta. en mi É conducta, o meu andar. en mi andar. Então
todos os meus movimentos entonces todos mis movimientos periféricos, externos, têm que ser governados por esta vida. tienen que ser gobernados por esta vida. Porque toda a realidade interior da minha vida, Porque toda la realidad interior de mi vida, no meu espírito, en mi espíritu, é Cristo ser o meu viver. es Cristo mi vivir. Então, se Cristo interiormente é o meu viver, Entonces, si Cristo interiormente es toda mi a vivir, periferia da minha vida, toda la periferia de mi toda a vida, realidade prática da minha vida, toda la realidad práctica de mi vida, tem que ser governado por isso. tiene que ser gobernada por eso. E é isso que diz o texto de Filipenses 1:21. Y eso es lo que dice Filipenses 1:21. Cristo é o meu viver. Cristo es mi Ele vivir. não é apenas a minha vida, Él no es solo mi vida, ele é o meu viver. Él es mi vivir. Esse é o movimento para Es el movimiento Para fora. hacia afuera. Agora vamos para um outro movimento. Ahora vamos hacia otro movimiento. Colossenses 3:4. Colosenses 3:4. Pode ler. Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Se você observar o versículo 3, Si observas el versículo 3, veja assim: dice así: porque morreste, porque habéis muerto e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Agora observe o versículo 2. Y ahora observa el versículo 2. Pensai nas coisas do alto, Ocupad la mente en las cosas de arriba, não nas daqui da terra. no en las de la tierra. Versículo 1. Y el primero, versículo primero: Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscai as coisas do alto, buscad las cosas de onde arriba, Cristo vive, donde Cristo está assentado à sentado, destra de Deus. asentado a la diestra de Dios. Curioso você fazer uma leitura de trás para frente. Es curioso hacer la lectura de atrás. Mas agora você percebeu? Pero tú has percibido, Cristo é a nossa vida. Cristo es nuestra vida. Só que nesse sentido aqui, Solo que en ese o sentido aquí movimento é para o alto. es una vida para lo alto. É um movimento que nos leva a buscar as coisas do alto. Es un movimiento que nos lleva a buscar las cosas de lo alto. Então observe, Entonces observa, Cristo dentro de nós, Cristo dentro de nosotros, Cristo fora de nós, Cristo fuera de nosotros, Cristo acima de nós, Cristo por encima de nosotros, movimento para dentro, movimiento hacia adentro, Cristo vivendo em mim, Cristo viviendo en mí, movimento para fora, movimiento hacia afuera, Cristo meu viver, Cristo mi vivir, movimento para o alto, movimiento hacia lo alto, Cristo é a nossa vida. Cristo nuestra Está vida. vendo, irmãos? ¿Estáis viendo, hermanos? Como é possível viver isso? ¿Cómo es posible vivir O eso? Espírito Santo no nosso espírito. Por el Espíritu Santo en nuestro A espíritu. habitação do Espírito Santo La habitación del Espíritu Santo promove 3 movimentos espirituais. promueve 3 movimientos Para espirituales. dentro, Para dentro, para fora, para afuera para o alto. y para lo alto. Que lindo isso, irmãos. Qué lindo eso, hermano. Como podemos traduzir isso dentro da experiência das virgens nécias? ¿Cómo podemos traducir eso dentro de la experiencia de las vírgenes À necias? medida que a lâmpada foi se apagando, A medida que la lámpara se fue apagando, os movimentos de Cristo los movimientos de Cristo foram diminuindo. fueron disminuyendo. Quer dizer, Cristo como vida Quiere decir, Cristo como vida foi apagando. se fue apagando. Cristo, o meu viver, Cristo mi vivir, a prática, la práctica, a conduta, la conducta, isso não era mais visto na perspectiva de Cristo. ya no se podía ver más en la perspectiva de Os Cristo. movimentos para o alto, Los movimientos hacia arriba, oração, la oración, adoração, la adoración, já não existia mais. ya no existían más. Que é o movimento que nós vemos em Colossenses 3:4. Que es el movimiento que vemos en Colosenses Não 3:4. havia mais uma busca pelo celestial. No había más una búsqueda por lo Não celestial. havia mais uma contemplação do divino. No había más una contemplación de lo divino. Porque Cristo não era mais a sua vida. Porque Cristo no era más su vida. A lâmpada foi se apagando. La lámpara se fue apagando. Está vendo, irmãos? ¿Están viendo, hermanos? Tanto que isso é claro. Está quedando claro. Aí você vai entender por que o Senhor diz: não vos conheço. Ahí vas a entender por qué el Señor dice: Só no os diz para essas conozco. virgens Se lo nécias: dice a estas vírgenes não necias: vos conheço. no os conozco. Elas bateram na porta. Ellas tocaron la puerta, Só que elas bateram na porta tarde. solo que tocaron la puerta tarde. Antes delas chegarem até aquela porta, Antes que llegaran a esa puerta, você vai ver que elas foram perdendo a realidade de Cristo. tú vas a ver que ellas fueron perdiendo la realidad de Nesses Cristo 3 en movimentos: esos 3 movimientos: interior, interior, exterior, exterior para o alto. y hacia lo alto. O Espírito estava agora definhando. El espíritu se estaba apagando, O Espírito estava escurecendo. se estaba oscureciendo. Então, meus irmãos, Entonces, mis Irmãs. hermanos y hermanas, isso é muito sério. esto es muy serio. Peço que vocês vão aos pés do Senhor Pienso que debemos ir a los pies del Señor e peça que Ele lhes ajude
y pedir que Él nos ayude a sondar o seu espírito na sua luz. a sondear nuestro espíritu a su luz. Vamos agora entender sobre a unção. Vamos a entender ahora sobre la unción. Então, nós temos o azeite para a luz Entonces tenemos el aceite para luz e as especiarias para a unção. y las especies aromáticas para la unción. Então, nós temos dois aspectos aqui do Espírito Santo como óleo: Entonces son dos aspectos del Espíritu Santo como óleo, vida vida e unção. y unción. A unção fala de quê? ¿La unción de qué habla? Capacitação. Capacitación. Quando você olha a palavra de Deus, Cuando tú miras la palabra de Dios, você vai ver que essa capacitação do Espírito tú vas a ver que esa capacitación tem del a ver Espíritu com a habilitação, tiene que ver con la como habilitación, também com a nossa vocação como también con nuestra e o vocación nosso chamado y espiritual. nuestro llamado A espiritual. habilitação La habilitación nos capacita nos para a capacita vocação para la e vocación para o chamado. y para el llamado. É tudo isso que você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos. Todo eso es lo que vas a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Irmãos, e como nós temos perdido. Y hermanos, cómo nosotros hemos perdido. Eu peço que vocês Yo pienso que vosotros busquem a ajuda do Senhor, busquen la ayuda del Señor para que Ele lhes mostre para que Él nos muestre o quanto nós estamos distante da realidade da vida no Espírito. cuán distantes estamos de la realidad del E o Espíritu. grande perigo disso, irmãos, El gran peligro de eso, é nós hermanos, nos contentarmos com a vida cristã de migalhas. es contentarnos con una vida cristiana de migajas, Migalhas que caem da mesa. las migajas que caen de la mesa. Nosso Senhor não quer que nós comemos as migalhas que caem da mesa. Nuestro Señor no quiere que comamos las migajas que caen de Ele la quer que mesa. nós sentemos à sua mesa. Quiere que nos sentemos a su mesa, Porque Ele tem nos preparado uma mesa diante dos nossos adversários. porque Él nos ha preparado una mesa delante de nuestros O adversarios. mundo, a carne, o diabo e a morte são os nossos adversários. El mundo, el diablo, la carne y el diablo son nuestros O adversarios. pecado é o nosso El adversário. pecado es nuestro adversario. Então, você vai ver que o Senhor nos deu uma mesa farta. Entonces tú vas a ver que el Señor nos dio una mesa rebosante E Ele quer que nós comemos desta mesa. y Él quiere que comamos de esta mesa. Tudo que está nela é Ele. Todo lo que está en ella es Toda a Él, sua provisão. toda su provisión. Ele tem dado para nós. Él la ha dado para nosotros E às vezes nós ficamos de migalhas. y a veces nosotros andamos comiendo migajas. Então, meus irmãos, quando você olha para o livro de Atos, Entonces cuando tú miras al libro de Hechos, você vai ver essas duas coisas. vas a ver esas dos cosas, Esses movimentos espirituais pela vida, esos movimientos espirituales por la vida, e você vai ver o poder, y vas a ver el poder, a unção do la Espírito, unción del Espíritu, capacitando aqueles cristãos a desempenhar o seu chamado. capacitándonos a aquellos que tenemos que desempeñar su Então, llamado. eu chamo a atenção dos irmãos para isso. Entonces llamo la atención de los Porque hermanos para para mí eso. hoje, Porque para mí hoy Isso é algo muito sério. esto es algo muy serio. Eu tenho procurado refletir em minha vida Entonces he procurado reflexionar en mi vida diante dessa verdade. delante de esta verdad. Como que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? No sentido pessoal. En el sentido personal. Aqui envolve privilégio. Aquí implica privilegio. Porque Cristo vivendo dentro de mim. Porque Cristo viviendo dentro Meu de mí, espírito. en el espíritu, Nesses três movimentos. en esos tres movimientos, Interior, interior, exterior exterior e para o y alto. hacia lo alto. É um grande privilégio. Es un gran privilegio. Mas a unção é a responsabilidade. Pero la unción es la Não é responsabilidad. só um lado. No solo un lado, Tem um outro lado. hay el otro lado. Nós não podemos ser, como diz Oséias. No podemos ser como dice Oseas. Oséias disse que Efraim é como um bolo que foi assado de um lado só. Oseas dice que Efraín fue como una torta que fue cocinada solamente por un lado. Nós temos que ter a vida cristã equilibrada. Tenemos que tener la vida cristiana equilibrada. Vida Vida e unção. y unción. É impossível você ter a vida se não tiver unção. Es imposible que tú tengas la vida si no tienes la Não unción. adianta você dizer, que privilégio, No adelanta que tú digas, ay, qué privilegio. se não há a responsabilidade. Si no está también la responsabilidad. Porque a responsabilidade equilibra o privilégio. Porque la responsabilidad equilibra el privilegio. Deus não nos quer passivos, Dios no nos quiere pasivos, Ele nos quer ativos. nos quiere activos. Então observe o tanto que isso é importante, irmãos. Entonces observa cuán importante es Quando esto. você estuda o livro de Atos, Cuando tú estudias el libro de você vai Hechos, ver o equilíbrio dessas duas coisas. vas a ver el equilibrio de las dos cosas. O Espírito Santo desceu, El Espíritu Santo descendió. ele é o Espírito da habitação. Es el espíritu de la Ele habitación. veio habitar aqueles cristãos para sempre. Él vino a habitar en aquellos cristianos para E siempre. você vai ver no capítulo 4 Y vas a ver en el capítulo 4 a intrepidez, la intrepidez, a ousadia, la osadía, a coragem el coraje que aqueles cristãos tinham para pregar o que Evangelho. aquellos cristianos tenían para predicar el Não Evangelio. era como nós hoje. No era como nosotros Nós hoy. podemos ter um lugar como esse.
Nosotros podemos tener un lugar como Ninguém este. nos importa. Nadie nos preocupa. Ninguém nos persegue. Nadie nos persigue. Nós podemos sair de um país para outro. Podemos salir de un país a otro Pregamos o evangelho predicando el com evangelio tanta liberdade. con tanta libertad. Você vê os vídeos na internet. Tú ves los vídeos en internet. Você escolhe o tipo de mensagem, o tipo de pregador que você quer ouvir. Escoges el tipo de mensaje y de predicador que quieres oír. Você tem muitas variedades de mensagens. Tienes muchas variedades de mensajes. Imagina, irmãos, Imagina, hermano, aqueles cristãos não tinham. aquellos cristianos no lo tenían. Eles eram perseguidos. Ellos eran Eles perseguidos, eram levados à morte. eran llevados a la Mas eles muerte, não tinham medo. pero no tenían Eles miedo. tinham prazer de sofrer perseguições por causa do Tenían Senhor. placer de sufrir persecuciones por causa del Em Señor. Atos capítulo 4, En Hechos 4 diz que os cristãos sentiram alegria quando foram açoitados pela primeira vez. dice que los cristianos sintieron alegría cuando fueron azotados por la primera vez, Porque eles se sentiram privilegiados de sofrer como nosso Senhor havia sofrido. porque se sintieron privilegiados de sufrir como nuestro Señor había sufrido. Então, irmãos, como explica aquilo? Entonces, ¿cómo explicas eso? Vida e unção. Vida y unción. Mas eu quero mostrar para vocês um texto. Pero quiero mostraros un texto. Gostaria de chamar a atenção de vocês para ele. Me gustaría llamaros la atención sobre él. Atos dos Apóstolos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. capítulo 28. Hechos 28, Versículo 31. versículo 31. Digo para vocês que para mim este é o versículo mais contundente, mais impactante do livro de Atos. Para mí este versículo es el más contundente, el más impactante del libro de Hechos. Posso dizer algo para vocês? Puedo deciros algo. Esse é um versículo que ele me devasta, Es un versículo que me me devasta, esmaga. me aplasta. Hoje eu consigo ler esse versículo Yo hoy consigo leer este versículo, sem não me quebrantar tanto. no consigo leerlo sin quebrantarme tanto. No, hoy consigo leerlo sin quebrantarme tanto. Porque esse versículo já me causou muitos impactos profundos. Porque ese versículo ya me causó muchos impactos profundos. Vê se você consegue entender. A ver si tú consigues entender. Pregando o reino de Deus Predicando el reino de Dios e com toda intrepidez, y con toda intrepidez sem impedimento algum, y sin ningún impedimento, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. enseñando acerca del Señor Jesucristo. Então, irmãos, Entonces, hermanos Irmãs. y hermanas, olhe para esse texto mais uma vez. mira este texto una vez más. Aqui você sabe que Paulo está preso. Aquí tú sabes que Pablo está preso. Paulo está preso. Pablo está preso. Durante 2 anos ele ficou assim, preso. Durante 2 años él estuvo preso. Porém, as autoridades romanas permitiu que ele ficasse numa prisão domiciliar. Sin embargo, las autoridades romanas permitieron que estuviera en una especie de arresto domiciliario. Então ele estava numa casa que havia alugado, Entonces estaba en una casa que había onde alquilado, ele recebia todos que o procuravam. donde él recibía a todos los que lo buscaban. Aí diz que ali naquela prisão, Ahí dice que en aquella prisión, ele pregava com toda intrepidez. dice que él predicaba con toda intrepidez. Irmãos, que coisa linda. Qué cosa linda. Aquele irmão, Aquel hermano, Paulo, Pablo, preso, preso, ele ainda tinha intrepidez. él aún tenía intrepidez. Ele tinha coragem. Tenía coraje. Você volta lá atrás Tú miras atrás e você sabe que ele começou o seu ministério com tanta ousadia, y tú sabes que él empezó su ministerio con tanta com osadía, tanta coragem. con tanto coraje. Já havia passado por 3 viagens missionárias. Ya había pasado por 3 viajes misioneros. Talvez eu estivesse completando aqui 30 anos de ministério. Tal vez estaba completando aquí 30 años de Ele ministerio. continuava do mesmo jeito. Y él continuaba de la misma manera, con osadía. Não tinha cadeia, No había cadena. não tinha condenação, Não havia condenação. não tinha privações, Não havia privações. nada poderia impedir que ele permanecesse pregando. Nada podía impedir que él permaneciera predicando. Ele não mudou o conteúdo, Él no cambió el ele contenido. não mudou a postura, No cambió la postura. nada detinha este homem. Nada detenía a este Ele estava hombre. pregando o Él evangelho, estava predicando el evangelio. sem impedimento algum. Sin impedimento alguno. Como não impedimento, irmãos? ¿Cómo sin Ele impedimento? não podia sair da sua casa, No podía salir de su casa. ele estava debaixo de uma sentença, Estaba bajo una sentencia. ele não tinha liberdade. No tenía libertad. Irmãos, como explica isso? Hermanos, ¿cómo explicas eso? Ele não tinha liberdade, Él no tenía libertad. estava preso, Estaba preso, mas nada o impedia. pero nada le impedía. Nós hoje, irmãos, Mas nosotros hoy não estamos presos, no estamos presos, temos toda a liberdade, Tenemos toda a liberdade. mas nos sentimos tanto impedimento. pero sentimos tanto impedimento. Quantas coisas nos impedem, irmãos? ¿Cuántas cosas nos impiden, Quantas coisas hermano? roubam o nosso tempo?
¿Cuántas cosas roban nuestro Quantas tiempo? coisas nos mantêm aprisionados. ¿Cuántas cosas nos mantienen aprisionados? Então você vê, esse homem estava preso, Entonces tú ves, este hombre estaba mas preso, o evangelho era livre na vida dele. pero el evangelio era libre en la vida Você de él. entende? ¿Tú As entiendes? pessoas iam até ele. Las personas iban E hasta por que, él. que as pessoas iam até ¿Y Paulo? por qué iban hasta Pablo? Era vergonhoso ir até Paulo. Era vergonzoso ir Ele hasta era um Pablo. condenado do Império Era un Romano. condenado del Imperio Romano. Mas sabe por que as pessoas iam até Paulo? Pero ¿sabes por qué las personas iban hasta Porque Pablo? havia vida de Deus. Porque había Havia vida de unção do Dios. Espírito. Había unción del Havia o Espíritu. poder de Deus na vida dele. Había el poder de Dios en la E vida diz que de ele él. pregava sem impedimento algum. Y dice que él predicaba sin ningún impedimento. Irmãos, isso para mim é um grande desafio. Hermanos, para mí eso es un gran desafío. Mas tem um outro detalhe aqui. Pero tengo otro detalle aquí. Eu poderia falar mais algumas coisas, mas eu quero encerrar por aqui. Podría decir más cosas, pero voy a terminar por aquí. Este é o último versículo de Atos dos Apóstolos. Este es el último versículo del libro de Hechos de los Apóstoles. Você entende? ¿Lo Os entiendes? versículos seguintes, irmãos, Los versículos é siguientes a nossa história. es nuestra Será historia. que a nossa história poderia ser o versículo 32? Solo que nuestra historia podría ser el versículo Como que 32. você escreveria a sua história aqui no versículo 32? ¿Cómo escribirías tu historia aquí en un versículo 32? Este livro é chamado de Atos dos Apóstolos. Este libro es llamado Hechos de los Nós Apóstoles. sabemos que espiritualmente este livro é os Atos do Espírito Santo. Pero sabemos que espiritualmente este libro son los Hechos del Espíritu Santo. Porque a ênfase de Deus não está nos apóstolos. Porque el énfasis de Dios no está en los apóstoles. Está na pessoa do seu Espírito sobre os apóstolos. Está en la persona del Espíritu Santo sobre sus apóstoles. Eu pergunto, Y yo pregunto, o Espírito Santo está em nós? el Espíritu Santo está en nosotros. Então como nós escreveríamos o versículo 32? Entonces, ¿cómo escribiríamos nosotros el versículo 32? Porque você já percebeu que esse livro não tem conclusão? Porque tú ya percibiste que este libro no tiene conclusión. O que significa? ¿Qué significa? A história continuou. La historia continúa. Tá, mas eu pergunto, Pero yo pregunto, mas qual história? ¿pero qué historia? Qual história, irmãos? ¿Qué historia, É hermano? isso que me esmaga. Es eso lo que me aplasta. Eu não posso entender que nossa história Yo no puedo entender que nuestra tem que ser historia diferente dessa. tenga que ser diferente de esta. Deveria ser a continuidade dessa história. Debería ser la continuidad de esa historia. Por isso, para mim, esse é o versículo do Novo Testamento Por eso para mí es el versículo del Nuevo mais Testamento esmagador que existe. más aplastante que existe. Esse é o versículo que ele nos desnuda, Es el versículo que nos nos desnuda, deixa sem reação. nos deja sin reacción. Talvez como única reação, Tal vez como única o reacción, desejo de pôr o rosto no chão el deseo de poner el rostro en e el suelo dizer: Senhor, y decir, Señor, restaura-me, restáurame, restaura-me. restáurame, Señor. Eu tenho que continuar essa história. Yo tengo que continuar esa Esse historia. homem, ele combateu o bom combate. Ese hombre combatió el buen Ele combate. terminou a carreira. Él terminó la Ele carrera, preservou a sua fé. preservó su fe. Mas agora o Espírito Santo quer que nós continuemos. Pero ahora el Espíritu Santo quiere que nosotros Há um chamado, continuemos. irmãos, Un llamado, para que hermano, nós venhamos continuar. para que continuemos. E como nós temos prosseguido? ¿Y cómo estamos prosiguiendo? Tímidos. Tímidos. Diz que ele pregava com toda a intrepidez. Dice que él predicaba con toda intrepidez. Essa intrepidez, ela tem dois fundamentos: Esa intrepidez tiene dos a fundamentos: vida e a unção. la vida y la Deus unción. não nos chamou para ser virgens dessas. Dios no nos llamó para ser vírgenes Paulo não necias. fazia parte das virgens dessas. Pablo no hace parte de las vírgenes Ele necias. fazia parte dessas virgens prudentes. Él hacía parte de esas vírgenes Então, prudentes. se nós dizemos que nós somos parte das virgens prudentes, Entonces nosotros decimos que hacemos parte de las vírgenes esse tem que prudentes. ser o nosso caráter espiritual. Ese tiene que ser nuestro carácter Essa espiritual. tem que ser a nossa obsessão, Esa tiene que ser nuestra obsesión, a nossa busca espiritual, nuestra búsqueda espiritual. de não ser passivos, De no ser pasivos, porém ativos. sino activos. Então, que o Senhor nos revista do seu Espírito, Entonces que el Señor nos revista de que o su Senhor nos espíritu. encha do seu Espírito, Que el Señor nos llene de su que o espíritu. Senhor abra os nossos Que el olhos, Señor abra que o nuestros Senhor ojos. quebrante o nosso Que el coração, Señor quebrante que nuestro a sua corazón. luz jorre no nosso espírito, irmãos, Que el Señor, que su luz chorree sobre nuestro espíritu. para que esses três movimentos, Para que esos tres movimientos, Cristo minha vida, Cristo en mi vida, Cristo vivendo em mim, Cristo viviendo en mí, Cristo me elevando aos lugares mais altos, Cristo elevándome a los lugares más altos, esse Cristo que se torna a minha conduta, ese Cristo que se vuelve mi esse conducta, Cristo que é a vida no meu interior. ese Cristo que es la vida en mi interior. Tudo isso é possível, irmãos, Todo eso es posible, porque o hermano, Espírito Santo veio porque el Espíritu Santo para vino fazer esta obra. para hacer esa obra. Ele habilitou Cristo para morrer por nós. Él habilitó a Cristo para morir por nosotros. Agora Ele traz toda a realidade da vida de Cristo dentro de nós. Ahora Él trae toda la realidad de Cristo dentro de nosotros. Então, isto é que eu quero falar sobre unção. Esto es lo que quería hablar sobre la Esta unción. unción. Esto es la unción. Vida e unção.
vida y O unción. que aconteceu com as virgens nécias? ¿Qué ocurrió con las vírgenes necias? Elas perderam a vida e a unção Ellas perdieron la vida das y la suas unción, lâmpadas, pero sus que é uma lámparas figura do Espírito. es una figura del Espíritu. Então, irmãos e irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, deixe-me concluir agora. déjenme concluir ahora. 3 advertências 3 advertencias acerca do desprezo à obra do Espírito Santo. acerca del desprecio de la obra del Espíritu Santo. Quero ler 3 textos. Quiero leer 3 O textos. primeiro está em Efésios 4:30. El primero está en Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Eu quero que você observe esta palavra entristeçais. Yo quiero que observéis esa palabra entristezcáis. Esta palavra significa sentir pesar. Significa sentir pesar. É o sentimento de um pai Es el sentimiento de un padre que lamenta pela morte do seu filho amado. que lamenta por la muerte de su hijo amado. Então, pense numa figura de um pai olhando para o seu filho. Entonces piensa en la figura de un padre mirando a su hijo. É esse profundo lamento, Es ese profundo lamento, essa profunda tristeza. esa profunda tristeza. Esta palavra que Paulo está usando aqui. Es la palabra que está usando aquí Pablo. Não entristeçais o Espírito. No entristezcáis al Espíritu Santo. Significa que quando nós magoamos o Espírito, Significa que cuando nosotros herimos al ele Espíritu, sente a tristeza por nós, Él siente una tristeza por uma nosotros, tristeza de um pai que perde o seu filho. como la tristeza de un padre que pierde a su hijo. Então não entristeçais o Espírito. Entonces no entristezcáis al Espíritu Santo. Vamos para um outro texto. Vamos para otro texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el Espíritu. Apagar. Apagar el Espíritu. Uma das melhores maneiras de você traduzir o sentido espiritual desta palavra Una de aqui, las mejores maneras de traducir el sentido espiritual de esta palabra, você vai descobrir que nessa primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, vas a descubrir que en esta primera carta que Pablo escribió a los tesalonicenses, ele faz 3 referências ao Espírito Santo. él hace 3 referencias al Espíritu Santo. No capítulo 1, versículo 5, En el capítulo 1, versículo 5, ele diz: porque nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, dice: por cuanto nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. sino también en poder y en el Espíritu Santo. Esta é a primeira menção que ele faz do Espírito Santo. Esta es la primera mención que hace del Espíritu Santo. A segunda menção La segunda está no versículo 6. está en el versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, También os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, tendo recebido a palavra, habiendo recibido la palabra posto que em meio a muitas en tribulações, medio de gran tribulación, com a alegria do Espírito Santo. con gozo del Espíritu Santo. A terceira menção Y la tercera está no mención capítulo 4, versículo 8. está en el capítulo 4, versículo 8. Dessarte, Por lo tanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita a homem, el que rechaza estas cosas no rechaza a e hombres, sim a Deus, sino a Dios, que também vos dá o gozo do Espírito quien Santo. nos da su Espíritu Santo. E a quarta e última menção Y la cuarta y última é mención essa que nós lemos es la que No. hemos leído ahora. em 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tesalonicenses 5:19. Não apagueis o Espírito Santo. No apaguéis el Espíritu Então, a Santo. maneira contemplativa de você interpretar este texto Entonces, una manera contemplativa de interpretar este texto é que no capítulo 1, versículo 5, es que en el capítulo 1, ele versículo vai falar do 5, poder do Espírito. él va a hablar del poder del No Espíritu. versículo El 6, versículo ele 6 vai falar da alegria do va a Espírito. hablar del gozo del E Espíritu. no capítulo 4, versículo 8, Y en el 4, versículo ele vai 8 falar da dádiva do Espírito. va a hablar del don del Espíritu. Então, quando ele está dizendo não apagueis, Entonces, cuando está diciendo no ele apaguéis, está dizendo não apagueis o poder, está diciendo no apaguéis el poder, não apagueis a alegria, no apaguéis la alegría, não apagueis a dádiva do Espírito Santo. no apaguéis el don del Espíritu Está Santo. vendo, irmãos? ¿Están viendo, hermanos? Não é um mero apagar. No es un mero apagar. Quando você está apagando o Espírito, Cuando tú estás apagando el você está Espíritu, perdendo o poder dele, estás perdiendo su o poder, gozo dele, su gozo, a dádiva que é ele el don que Él na es sua vida. en tu vida. Vamos para o último texto. Y vamos para el último texto. Hebreus 10, 29. Hebreos 10, 29. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por el cual fue santificado
y que ha ultrajado al Espíritu de gracia. Essa palavra ultrajou Esta palabra ultrajar, significa agir solenemente, insolenemente, insolemnemente, envergonhosamente. es actuar sin respeto, Isso, tratar vergonhosamente. tratar vergonzosamente. Então o sentido aqui é de insultar, Entonces el sentido aquí es de insultar, desrespeitar. de faltar al respeto. É um termo único em todo o Novo Testamento. Es un término que aparece una única vez en todo el Nuevo Testamento. E por que citei, irmãos, essas três passagens aqui? ¿Y por qué cité estos tres pasajes aquí? Efésios 4:30, Efesios 4:30, 1 Tessalonicenses 5:19, 1 Tesalonicenses 5:19 Hebreus 10:29, y Hebreos 10:29. para que nós venhamos conhecer o caráter dessas virgens nessas. Para que vengamos a conocer el carácter de esas vírgenes necias. Nós podemos resumir isso da maneira mais simples possível. Podemos resumir esto de la manera más simple posible. Nós nos tornamos como essas virgens nessas Nosotros nos convertimos en estas vírgenes quando necias nós perdemos a vida no nosso espírito. cuando perdemos la vida en nuestro Quando espíritu. nós desprezamos a vivificação em nosso espírito. Cuando despreciamos la vivificación de nuestro espíritu. Não entender que a salvação ela começa no espírito. Es no entender que la salvación comienza en el espíritu. Podemos dizer assim: Podemos decir así: as virgens nécias las vírgenes são necias todos aqueles que vivem a vida cristã na alma. son todos aquellos que viven la vida cristiana en el alma. Nunca a vida espiritual poderá subsistir se ela for vivida na alma. Nunca la vida espiritual podrá subsistir si es vivida en el alma. Por isso que nós temos que dar a máxima atenção, irmãos, Por eso es que tenemos que dar la máxima atención, ao hermano, nosso espírito a vivificado. nuestro espíritu vivificado. Se você não faz isso, Si tú no haces eso, a perda é irreparável. la pérdida es irreparable. Se nós não arrependermos. Si no nos arrepentimos. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, Amado Padre, en esta hora, Señor, queremos poner nuestro rostro en el suelo, humillarnos en tu presencia, Señor, porque estamos andando neciamente tan a menudo, Señor, porque estamos menospreciando el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nosotros tan a menudo, Señor, porque estamos andando en nuestra alma, en nuestra carne tan a menudo, Señor. Señor, ayúdanos y concédenos, Señor, experimentar un profundo arrepentimiento. Necesitamos, Señor, vernos como tú nos ves. En tu luz veremos la luz, Señor. Y haz que nos volvamos a ti, Señor. Que miremos a Cristo Jesús, nuestra vida, amém. para que Él sea nuestra vida, nuestro vivir, y por Él ser elevados a lo alto, Señor. Oh Señor, ten misericordia de nosotros Tem misericórdia, meu Deus, por favor. y no nos dejes como estamos, Señor. Senhor, Transfórmanos, Señor. por favor. Señor, no detengas tu mano, Señor, con nosotros. Completa, Señor, tus tratos con nosotros para hacernos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Danos tu gracia para estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario, Señor. No tengas compasión, Señor, con nosotros. Remueve todo lo que tenga que ser removido, Señor, para que quede solo el reino inconmovible de tu Hijo Jesucristo, gobernando nuestra vida entera, Señor. Em nome de Te lo Jesus. suplicamos, amado Padre, desde lo hondo de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amém. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Graças, graças, graças.